Boa noite, Sala Chico. Bem-vindo a todos ao nosso estudo doutrinário sobre a obra O que é Espiritismo. Nesta noite estaremos encerrando o trecho referente ao diálogo com o cético, a nossa última noite de estudo sobre o diálogo com o cético. Na semana seguinte estaremos iniciando o estudo com o diálogo com o padre. A gente lembra que essa obra O que é Espiritismo ela é dividida em 3 capítulos em que são apresentados os princípios básicos da doutrina. Então, nesse capítulo, são feitos diálogos entre o crítico, que foi o primeiro diálogo, o cético, que nós estamos encerrando hoje, e na semana que vem vamos começar o diálogo com o padre, com o irmão Taroquela, com o Manuel Taroquela. Nós dividiremos esse diálogo com o padre, apesar dele não ter subtópicos, ele será dividido em 5 partes, porque é um capítulo extenso que tem questões que são muito importantes que a gente trate de uma forma detalhada, de uma forma com o máximo de detalhamento possível para que nós possamos envolver, né, e dar conta de compreender cada um dos conceitos que são apresentados ali por Kardec. Então, por esse motivo, nós decidimos dividir esse diálogo com o padre em 5 partes, para que nós possamos avançar finalmente para o capítulo seguinte. Vamos iniciar nossa noite com a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus e agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade de estarmos vivos, com saúde, desfrutando o privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, para que possamos aprender, para que possamos nos desenvolver, para que esse aprendizado se torne prática de amor e caridade. Pedimos também, Senhor, em especial, pelas mais de 500 mil vítimas da Covid-19, que essas vítimas sejam amparadas no mundo espiritual, que recebam o conforto necessário, o esclarecimento e o acolhimento que são precisos nessa hora de transição. Aos familiares que estão aqui no plano terrestre conosco, que eles recebam Teu auxílio, Senhor, que encontrem a paz, que encontrem o conforto para seguir adiante até o momento do reencontro na pátria espiritual. Que tenhamos força, Senhor, para atravessar esse período difícil de nossas vidas. Sabemos que essa prova exige muito de nós, de todos nós, exige compromisso individual para que o amor ao próximo seja desenvolvido em sua plenitude. E possamos exercer esse amor ao próximo, Senhor, com a consciência de que as atitudes individuais devem estar sempre orientadas para o bem comum. Que sejamos conscientes, que sejamos caridosos, que saibamos coordenar as nossas atitudes sempre para o bem maior. Graças a Deus. Bem, é impossível a gente começar esse estudo sem lembrar, né, desse marco triste que nós atingimos nessa semana, com um número de 500 mil de brasileiros, 500 mil de vidas brasileiras perdidas pela Covid-19. Então fica aqui o nosso registro de pesar, os nossos desejos de condolências e de conforto necessário nesse momento dolorido de perda para todas as pessoas que tiveram parentes, amigos, conhecidos, vítimas da Covid-19. Toda doença é dura, mas sabermos que tantas vidas estão sendo perdidas por uma doença que pode ser evitada dói ainda mais. Então, que sigamos juntos, trabalhando para que o quanto antes esse desafio seja vencido com menos vítimas, que não haja mais sofrimento e que as pessoas possam seguir adiante. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso registro, para que possamos em breve estarmos juntos em segurança presencialmente. A nossa união virtual, ela é um alento. A gente agradece a oportunidade de estarmos juntos virtualmente, mas em breve, com segurança,
Se Deus quiser, estaremos todos reunidos, nos abraçando, nos beijando, coisa que faz tanta falta pra gente. Bem, feito esse registro, vamos prosseguir com o nosso estudo, em que nessa noite o cético conversa com Kardec a respeito da interdição do espiritismo. Em todo esse diálogo com o cético ele tem uma atitude que reconhece a utilidade do estudo. A gente não está lidando com uma pessoa que está negando por negar, que simplesmente tem o desejo de contrariar, de demonstrar a sua opinião opositora a alguma coisa. Ele tem algum estudo, tem algum conhecimento e deseja compreender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, ele vai apresentar nesse diálogo com Kardec muitas objeções que têm muito valor e que Kardec usa como forma de elucidar os principais questionamentos contra o espiritismo. Então, nessa parte desses diálogos que são travados nesse capítulo, são apresentados diversos argumentos que para combater as críticas ao espiritismo. Então, gira um pouco em torno desse tema, esses diálogos com o cético. Então, a gente percebe que pontualmente, né, são feitas questões relacionadas a isso, até que culmina com essa última grande pergunta que o cético faz para Kardec, falando sobre a existência de grandes opositores, grandes inimigos, ele usa essa palavra, não usa opositores não, inimigos do espiritismo, que poderiam interditar, pessoas que têm um cargo importante, que têm uma posição importante na sociedade, poderiam interditar na prática as realizações das reuniões, a existência das sociedades espíritas e assim impedir a propagação do espiritismo. E Kardec dá uma das melhores respostas. Aliás, Kardec dá excelentes respostas em diversos momentos. Então, essa para mim é uma das excelentes respostas dada por esse educador fabuloso que é Kardec. Ele responde o seguinte: seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Eu acho isso incrível. A violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. E a gente percebe, então ele está falando sobre isso, antes da gente falar sobre o que se percebe, ele está dizendo o seguinte, que só vai querer combater de uma forma agressiva o espiritismo quem não tem boa razão. E a gente vai perceber que na nossa vida é assim. E essa questão de combater com violência, as pessoas que combatem com violência são aquelas que não têm boas razões. A gente tem presenciado tanto disso ultimamente que chega a ser doloroso, né? Então a gente vê uma propagação de uma violência desmedida em função da inexistência de boas razões. Então só apela para a violência quem não tem boas razões. Eu repeti várias vezes de propósito porque eu acho fundamental ressaltar o porquê da violência. É falta de boa razão, falta de bons motivos, falta de verdade. Então, que não permitamos que a violência se apodere e nos guie, nem aqueles que utilizam esse discurso de violência nos guiem. Que saibamos distinguir. No Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso de uma maneira muito brilhante, em que é necessário reconhecer os falsos profetas, e uma das maneiras de reconhecer é sobre as atitudes violentas, sobre suas falas inadequadas. Então, que tenhamos em mente sempre esse registro sobre o quanto que a violência, as atitudes violentas indicam, revelam o caráter, revelam aquilo que move a pessoa. Então, Kardec, com essa frase muito adequada, ele nos esclarece em relação aos motivos que levariam a um ato tão agressivo por parte daquelas pessoas que o próprio visitante chama de inimigos do espiritismo. E Kardec continua: se o espiritismo é uma quimera, se é uma falácia, se é uma ilusão, ele cairá por si mesmo sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem é porque o temem,
e só uma coisa que é séria causa temor. Então ele cria uma sequência lógica. Se ele fosse falso, se o espiritismo fosse uma falsidade, ele cairia por si só. Mas se ele é verdadeiro, e existem pessoas que o perseguem, é porque ele tem valor, porque a gente só persegue aquilo que tem valor. Então ele cria essa sequência lógica para justificar o porquê que perseguem o espiritismo, porque veem valor no espiritismo, temem por algum motivo que o espiritismo se propague e eles começam a atacar o espiritismo. E ele avança falando sobre o papel das manifestações, sobre de que forma que essas manifestações espíritas, que o comportamento do espírita, ele é aprendido e interpretado, e como isso pode indicar e revelar o porquê que não se alcançaria êxito com a interdição do espiritismo. Então, ele coloca: se as manifestações espíritas fossem privilégios de um homem, não há dúvida que, arredando-se esse homem, se poriam termo as manifestações. Então, se essas manifestações fossem referentes a um homem, fossem personificadas, essas manifestações, esse movimento espírita, ele poderia chegar ao fim quando se terminasse a vida desse homem, desse indivíduo. Por isso que é muito delicado quando a gente fala sobre kardecismo. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, o quanto que é equivocado nós utilizarmos esse termo para falar da doutrina dos espíritos. Porque quando a gente fala sobre kardecismo, a gente está dando a Kardec todo o mérito e responsabilidade da doutrina dos espíritos. E o mérito, o Kardec foi o codificador da mensagem orientada pelos espíritos. Então, por isso é a doutrina dos espíritos e não a doutrina do Kardec. Kardec é o codificador. Então, é por isso que é importante. E Kardec, de uma forma muito discreta, ele procura dissociar o indivíduo, o homem, do mérito a respeito dos fenômenos espíritas, da própria codificação. E mais à frente ele segue: podem interdizer-lhe o exercício público, porém é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão, as manifestações. É na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médios, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? O que ele está querendo dizer? Que mesmo que hajam proibições, leis que sancionem, que proíbam as manifestações, os encontros da sociedade espírita, quem é que vai conseguir proibir um médium de exercer a sua mediunidade na sua casa? Ele até fala aqui de um prisioneiro encarcerado. Então, o que ele quer dizer? Que como será possível impedir que a pessoa, um aspecto natural da vida do indivíduo seja impedido? Já que faz parte das leis da natureza, como algo tão natural pode ser impedido por alguma lei humana? Não pode. E é isso que ele coloca aqui. Não tem como fazer isso. Seria uma briga que não alcançaria êxito, porque é o tipo de ação que não encontra viabilidade de ser aplicada, porque são coisas que dizem respeito a esferas que não são públicas. Então, a mediunidade ela pode ser exercida dentro de casa, como ele falou, por um prisioneiro em seu local como que ele coloca? No seu cárcere. Então, são várias as maneiras e locais em que as manifestações mediúnicas podem ocorrer e elas não podem ser impedidas por leis. Então, é necessário que se admita que um governo seja forte bastante para impedir de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que não façam seus vizinhos no mundo inteiro, quando não há país algum nos dois hemisférios em que não se encontrem médiums. Então, ele está dizendo assim, mesmo que haja um impedimento legal dentro de um país, dentro de uma cidade, como que vai impedir no mundo essa prática, já que em todos os lugares do mundo existem médiuns, inclusive naqueles locais em que o espiritismo
não é uma doutrina com grande espaço, não hajam grandes adeptos do espiritismo, porque a mediunidade independe da doutrina espírita. É uma condição ligada à nossa natureza. Então, o espiritismo, além disso, não tem fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Isso é maravilhoso, né? Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos dariam outros. Olha que coisa interessante. Não adianta nós lutarmos essas pessoas que usam a força física por falta de bons argumentos. Não adianta que essas pessoas tentem impedir aquilo que faz parte da natureza, porque não existem ferramentas suficientes entre a sociedade, na sociedade, que consigam impedir que se exerça uma lei natural, que se consiga impedir a realização de algo que faz parte da natureza humana e independe de geografia, né, de cidade, de país, de hemisfério, independe de qualquer uma dessas posições. É uma coisa que não está ligada ao indivíduo, ao homem, está relacionada ao espírito. E o espírito é um ser eterno. Ele consegue atravessar as existências e seria possibilitado que as mensagens que precisam chegar até nós para o nosso desenvolvimento, elas continuariam chegando, mesmo que através da violência, os livros, os ensinamentos físicos se perdessem, porque o registro físico do livro é uma forma de transmitir o estudo. A gente sabe, nas sociedades orais, muitos ensinamentos são passados de boca a boca, tradição de pai para filho. Isso é mantido nas sociedades nativas. É muito comum. Quantos ensinamentos milenares são passados de pai para filho e perpetuam a sua cultura dessa maneira. E dentro do espiritismo, com os preceitos espíritas, se daria a mesma coisa, porque são leis, acho que já falei várias vezes, né, leis naturais nessa noite, mas é exatamente sobre isso, porque nós não podemos mudar aquilo que não pode ser mudado. Então, independe da vontade de políticas que combatam aquilo que elas consideram como suas inimigas. E para encerrar, Kardec coloca: em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou o seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. O que ele quer dizer? Quem não acredita no espiritismo, quem acha que tem que combater o espiritismo, se resigne, se conforme. O espiritismo está aqui. Basta, o que nos resta é aceitar aquilo que é diferente. Isso também faz parte da democracia, isso faz parte do desenvolvimento das nossas individualidades, porque somos indivíduos, somos diferentes e temos que aprender a lidar com a diferença. Temos que aceitar o diferente, respeitar aquilo que é diferente. Então, se aquilo, por acaso, não está de acordo com aquilo que é minha crença, eu devo respeitar a crença do outro. Isso, aqueles que se opõem ao espiritismo em relação a gente, e nós, espíritas, em relação aos outros. Devemos aceitar e compreender a individualidade, as escolhas de cada um, porque elas já estão ali. Elas já existem, estão consolidadas, e nós devemos nos resignar. É exatamente o que Kardec coloca. Nós devemos nos resignar. Então, em relação a quem se opõe ao espiritismo, quem não acredita no espiritismo, simplesmente deve ter a liberdade, e olha que ele coloca, a liberdade de recusar. A pessoa tem essa liberdade de recusar. Então, não é obrigar, nós não devemos obrigar a pessoa
a compartilhar das nossas crenças. E Kardec não escolhe as palavras à toa. Eu vou repetir esse trechinho. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém, que o Espiritismo não convém, se resignem ao vê-lo ao seu lado, restando-lhe a liberdade de recusá-lo. Ele reconhece que o Espiritismo não convém àquela pessoa, não está adequado para aquela pessoa, a pessoa não acredita, não faz parte do que a pessoa está necessitando naquele momento. Então, a pessoa tem a liberdade de recusar os ensinamentos espíritas, a adesão ao espiritismo. Então, esse pensamento, eu acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar para a noite de hoje, que o espiritismo é tratado, é considerado a terceira revelação, e são colocados, tem questões no livro dos Espíritos que colocam se o espiritismo será a doutrina predominante, sobressaindo-se sobre todas as demais, e os espíritos nos esclarecem, não necessariamente o espiritismo, mas os seus ensinamentos. Porque nós falamos sobre leis universais, ensinamentos divinos, que são imutáveis. Então a gente não pode mudar, independente da denominação que se tenha, a crença e a existência dessas leis são imutáveis. E sob a dominação que tiver, nós estaremos sempre seguindo as orientações daqueles de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior que está aqui nos orientando, que está intercedendo por nós a todo instante, que está nos revelando as leis da natureza, está nos revelando princípios universais que regem a nossa existência. Então a gente fica por aqui essa noite, deixando essa reflexão sobre o papel do indivíduo, o porquê se usa violência verbal, a violência física, a violência emocional para se combater determinadas ações, e pensar e repensar o papel do espírita e do espiritismo nesse contexto de tantas diversidades. A gente deseja boa noite, está abrindo o grupo para o debate, a gente lembra que tem o link na descrição do vídeo no YouTube para quem quiser participar do nosso grupo de discussão do que é o espiritismo. Esteja à vontade para participar, é só clicar no link que você ingressa no grupo. Às quartas-feiras, às 19h30, o grupo está aberto para discussão e vai ser um prazer receber a todos lá. Boa noite, até já!